Olá pessoal, bem-vindas e bem-vindos. Esse é o podcast Áreas Contaminadas, dedicado a falar sobre o gerenciamento de áreas contaminadas em seus aspectos técnicos, ambientais, econômicos e especialmente nos seus aspectos humanos. Eu sou Marcos Tanaka Riz e apresento esse podcast direto dos estúdios da ECD Ambiental em Sorocaba. A edição é de Lilian Coreaço Riz e o oferecimento é das pessoas queridas que são as colaboradoras do Apoia-se. A trilha sonora é de Mauro Tanaka e de Guilherme Durão. A nossa missão é dar poder a vocês, não um poder mesquinho de subjugar o outro, mas o poder do conhecimento, e ao mesmo tempo que promovemos o reconhecimento das pessoas que constroem o GAC no Brasil, dando voz a essas pessoas. Estamos agora na 5ª temporada e nossa responsabilidade aumenta a cada ano, junto com a alegria de termos cada vez mais gente junto com a gente, ouvindo, comentando, opinando, compartilhando suas ideias conosco e com toda a comum unidade do GAC. Aqui no podcast queremos esperançar, como diz um grande professor brasileiro. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir, esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com os outros para fazer de outro modo. Junto com vocês vamos tentar adiar o fim do mundo e construir um mundo melhor e mais justo. Junto com vocês vamos esperançar o GAC. Venha conosco, está no ar o podcast Áreas Contaminadas. Olá, para todo mundo que está aí lavando a louça, sovando a massa do pão, sofrendo no trânsito infernal de São Paulo, comparando os itens da proposta, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Riz e esse é o episódio número 188 do podcast Áreas Contaminadas. Podcast que é editado por Lilian Coreaço Riz e oferecido para todos e todas vocês pelas queridas colaboradoras e pelos queridos colaboradores financeiros do Apoia-se. Esse apoio nos ajuda muito, primeiro pela questão financeira e principalmente pela demonstração de carinho com a gente. Quem nos apoia implicitamente nos dá o recado que reconhece que estamos fazendo um bem coletivo e nos proporciona a oportunidade de criarmos esses episódios aqui todas as semanas. Em nome de toda a família ECD, muito obrigado a vocês. Quem também quiser e quem também puder se juntar ao nosso grupo de apoiadores e apoiadoras e contribuir financeiramente conosco, é simples, basta entrar no site apoia.se/ECD Ambiental, que tem tudo muito bem explicadinho por lá. O podcast Áreas Contaminadas conta com 4 empresas patrocinadoras que nos dão uma belíssima ajuda financeira e nos enche de orgulho por serem empresas gigantes, reconhecidas e renomadas no mercado, querendo unir as marcas delas ao nosso trabalho, mostrando que estamos no caminho certo. Isso é uma coisa muito legal. O patrocínio Master é da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean em www.clean.com.br. Os patrocinadores ouro são o Laboratório E-Consulting, a Vapor Solutions e a EBP Brasil. Agradecemos demais a essas 4 empresas. Aliás, a E-Consulting tem as suas operações em Viamão, no Rio Grande do Sul, mas felizmente eles não foram atingidos pela inundação que assola o estado nesse início de maio. Deixo aqui a nossa solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul. Queria avisar também que estão abertas as inscrições para 2 cursos da parceria Senac-ESAS, que não ocorrerão em junho. Um deles é o curso de biorremediação online ao vivo, às segundas e quartas, começando no início de junho. O outro é um curso de investigação de água subterrânea, que eu tenho a honra de coordenar. Será um curso de 1 semana, com aulas online nos dias 10 e 11 de junho, segunda e terça, online pela manhã, e aulas práticas presenciais o dia todo no Senac na quinta e sexta, nos dias 13 e 14 de junho. Promete ser uma coisa muito legal. Informações e inscrições no site aesas.com.br. E aí, falando em Senac, já abriram as inscrições para o processo seletivo da 25ª turma do curso de pós-graduação em gerenciamento de áreas contaminadas do Senac. Esse curso tem bastante procura, então recomendo que quem tiver interesse se inscreva o quanto antes no processo seletivo. Informações e inscrições no site sp.senac.br. Bom, pessoal, hoje teremos um episódio bem bacana com a Ellen Leite, cientista ambiental que, mesmo com relativamente pouco tempo de carreira, já fez mestrado com a Juliana Freitas na Unifesp, trabalhou com a Cristina Maluf e, posteriormente, trabalhando na Arcadis, atende diretamente o William Taquia como representante do cliente, para vocês terem ideia da pressão que ela já sofreu e do crescimento profissional que esses desafios proporcionaram para ela. Até agora ela tem saído muito bem, que continue assim por muitos e muitos anos. Fiquem então agora com as palavras de Ellen Leite. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou aqui com mais uma convidada ilustre, estou aqui com a Ellen Leite. Ellen, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vinda ao podcast.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Tanaka. Bom dia, pessoal que está ouvindo. Boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui com você hoje. Eu sempre ouvi o podcast e ficava me perguntando: será que um dia o Tanaka vai me chamar Ah, para participar? Esse dia chegou, estou muito feliz de estar aqui. Um prazer muito grande. Obrigada pelo convite. legal, Ellen. Com certeza, vai ser chamado. Tem muita coisa para você contar para gente, sim. Ellen, vou começar com uma pergunta um pouco diferente do que eu faço sempre. O que é mais difícil? Você fazer um mestrado com a Juliana Freitas, com aquele grau de exigência que ela tem, ou ser cliente, ser fornecedora, né? Ter o Willen como cliente também com aquele grau de exigência? O que é mais difícil? Olha, essa pergunta aí, viu? Essa pergunta aí me complica. Olha, eu vou falar que os dois são difíceis, assim, de formas diferentes. Uhum, Eh, a Juliana é uma pessoa que eu admiro muito, né, eu sempre falo isso para todo mundo, que eu tenho muito orgulho de ter participado de um projeto com ela, e não só meu TCC foi com ela, o meu mestrado também foi com ela. E eu aprendi muita coisa com a Juliana, ela é um exemplo, assim, acho que para muita gente do GA, que eu me inspiro muito nela, assim, e tenho muito orgulho, como eu falei, de ter participado de mestrado com ela. E realmente foi complicado, não só o mestrado, mas o TCC também foi bem complicado, assim, em questão de exigência, porque realmente é isso. Se ela vê que você tem potencial, ela vai pegar você até o último fio de cabelo ali para explorar o seu potencial. Eu acho que isso é muito bom também, porque a gente acaba se desenvolvendo mais, né? sim. Com o Ilen também, assim, eu já tinha trabalhado com o Ilen, spoiler, só que em outro cenário, né? E eu já tinha um pouquinho, já sabia um pouquinho como ele era, mas quando os papéis se inverteram, foi um pouquinho mais complicado também. O Will é um cara super exigente, eu acho que ele até elevou, assim, um pouquinho o patamar das nossas atividades, que a gente tem feito no cliente, né? Ele é super exigente. Eu acho que também é um cara que a gente pode citar como um grande exemplo aí do GAC. Como eu até conversei com ele um dia desses, eu disse para ele que ele, diferente de muitas pessoas, ele é muito audacioso e não do lado negativo, né? Uhum, Assim, porque às vezes a gente fala audacioso, mas a gente imagina que é uma coisa ruim, tipo, porque eu quero ser melhor, tipo, melhorar cada dia mais. E não é só isso, tipo, você tem que querer melhorar, mas eu entendo que você não pode pensar assim, eu quero ser o melhor de todos, porque eu uhum, acho que isso tipo, é um ideal que não existe, né? A gente nunca vai ser o melhor de todos, acho que não uhum, existe isso. E o Will, eu acho que é um cara que ele é muito audacioso, assim, de uma forma positiva, assim, ele sempre quer estar melhorando, ele sempre exige muito da gente, é, ele quer que a gente sempre esteja melhorando. Eu acho que esse é o ponto-chave, assim, de trabalhar com ele. Às vezes é um pouco difícil, porque a consultoria ela é difícil, né? uhum. E nesse cenário que a gente está inserido também as coisas são muito dinâmicas, então nem sempre a gente consegue melhorar sempre. Sim, sim. Então também tem sido bem desafiador, assim, essa etapa que a gente está vivendo agora, mas eu acredito que são duas pessoas assim que são referências e são pessoas que só fazem a gente crescer, assim. Eu tenho muito orgulho, como eu falei, de ter trabalhado com a Juliana. O Will é um cara super bacana também. Ele exige o máximo da gente, Sim. ele suga também a nossa alma para que a gente possa entregar o melhor sempre. Eu acho Sim. que é o papel dele, eu acho que ajuda também a gente como pessoa e como profissional também. A própria consultoria também acaba se beneficiando disso, né? Porque a gente não fica acomodado, então tá buscando sempre melhoria. E eu acho que isso é muito positivo para a gente, como fornecedor, né? E também como pessoas. Acredito que como pessoas também. Legal. Bom, agora vamos começar do começo. Primeiro você me jogou na fogueira, Isso, agora agora você vai vamos. jogar o balde de gelo. Onde cresceu a pequena Ellen, o que ela gostava, o que ela fazia e o que te levou para ciências ambientais, né? Não é um negócio muito assim comum, né, das pessoas escolherem. Como é que foi essa trajetória? Tem até uma história curiosa sobre isso, mas vamos começar do começo. Eu sou de Osasco, Uhum. fui Os, nas de os, né? de Isso. Ossa. Eu tinha um professor que falava que quem era de Osasco era osasqueroso. Eu nunca concordei muito com isso não, mas tudo bem. Crescida, criada em Osasco. Uhum. Eh, eu desde
desde a escola, assim, a minha escola, eu estudei na Fundação Bradesco, Ah, sei, sei. acho que o pessoal conhece, né? E a Fundação Bradesco e o próprio Bradesco também, eles têm um viés muito grande com questões ambientais, assim. Aí cabe cada um dizer se é aquele greenwashing ou se não é, né? Mas assim, na escola a gente fazia muita coisa relacionada ao meio ambiente, assim. Sei lá, projeto de ciências, vamos fazer algum tema ambiental. E eu sempre gostava, eu e meus amiguinhos sempre odiavam, né? Então, porque ninguém gosta de falar de meio ambiente. É. E eu sempre gostava bastante, eu sempre ficava entusiasmada, assim, quando tinha algum projeto de ciências que tinha que fazer, com alguma área ambiental, adorava a matéria de ciências mesmo, né, na Aham. escola. Então, eu meio que já me condicionei que eu ia querer fazer alguma coisa que tivesse relação com o meio ambiente. E aí, um certo dia, essa aqui é a parte curiosa, eu estava deitada no sofá de casa, assim, refletindo, pensando longe, assim, o que que eu vou fazer da minha vida? E tinha uma árvore, olha que doideira, tinha uma árvore, assim, bem de frente para a janela, É. e eu olhava aquela árvore e falava, acho que eu vou fazer alguma coisa relacionada com o meio ambiente, assim, do Nossa! nada, do nada. Nossa! Deitada na árvore, assim, um dia pensando, eu falei, tá aí, gostei, acho que eu É. vou fazer alguma coisa com o meio ambiente. E foi nesse dia, por incrível que pareça, que eu Aham. decidi que eu ia trabalhar com o meio ambiente. E é engraçado também, porque eu falava para as pessoas, quando as pessoas me perguntavam, assim, meus tios, Aham. ai, que você já tá pensando em fazer faculdade? O que que você tá pensando? Eu falei, eu quero fazer alguma coisa com o meio ambiente. Eu gosto de temas relacionados à poluição, por exemplo. Uhum. Eu olhava o Rio Tietê e achava aquilo um absurdo. Eu falava que eu Uhum. queria despoluir o Rio Tietê Uhum. na minha cabeça, né? Porque não é tão simples assim. Uhum. E acabou que eu chegou a época do vestibular, eu estava pesquisando algumas faculdades, eu vi a grade de ciências ambientais, eu gostei muito. E eu cheguei a prestar também para engenharia ambiental na época, mas eu acho que ciências ambientais foi o que tocou meu coração. E aí acabei escolhendo ciências ambientais, assim, sem pensar muito É. em questão de logística, Pois é, porque Osasco para Diadema é meio longe. um pouquinho só. Então, eu nem pensei muito, tipo, o curso é integral, então também não tinha pensado nisso. Foi mais tipo, eu vou seguir o que meu coração tá mandando e vou fazer ciências ambientais porque eu gostei muito da grade. Foi isso. E aí teve todas essas questões de logística, assim. O curso era integral, então eu tinha que acordar muito cedo. Eu passei toda a minha graduação morando em casa, Uhum. porque eu me sentia mais confortável de voltar para casa do que é, morar em república e tudo. Sim. Eu acho que eu conseguiria desenvolver melhor meu potencial, assim, de estudo mesmo. Eu ia conseguir me dedicar mais para a faculdade se eu voltasse para casa do que se eu estivesse morando sozinha. Isso foi Uhum. uma. Também conversando com algumas pessoas, me falaram que seria melhor, assim, para o meu desempenho, digamos, que eu conseguiria me dedicar melhor à faculdade se eu pudesse voltar para casa. E eu acho que realmente foi isso que aconteceu. O trajeto é muito longo, às Sim. vezes eu demorava 2 horas para chegar na faculdade, então é bastante tempo. Teve um dia específico que esse dia eu não vou esquecer, ele tá guardado na minha memória. Foi um dia que choveu muito no verão, Aham. assim, e eu Aham. saí às 6 horas, era uma sexta-feira. E eu ia de ônibus, né? Que tem um ônibus que atravessa aí São Bernardo até Osasco. E eu pegava esse ônibus. Tava vendo as notícias, alagou o trem. Alagou o Morumbi, alagou a cidade inteira. E eu Aham. falei, não, eu vou voltar de ônibus, porque como que eu vou ir de trem sendo que o trem tá alagado, Aham. né? Não dá. E esse dia eu demorei 6 horas para chegar em casa. Nossa, meu Deus 6 horas. do céu. Tipo, eu dormia, eu acordava, E o ônibus tava no estava no mesmo mesmo lugar. lugar. Meu Deus. Nossa, eu passei muita raiva esse dia. Eu falei: "Véi, não, isso não é pra mim, não". Mas não tinha o que fazer, né. A cidade inteira alagada, não tinha Aham. como. Então esse dia me marcou, assim, porque eu nunca passei tanta raiva no transporte público, mas porque ele não estava andando, né. Sim, sim. Tipo, 6 horas, eu podia ter ido para o Rio de Janeiro nesse tempo, sei lá, tipo, estava indo de Diadema pra Osasco. É incrível, Muito né? cansativo, Impressionante. muito cansativo. E o ônibus ele foi bom também, porque dava para estudar um Aham. pouco enquanto a gente estava no trajeto. Eu também fiz amizades muito verdadeiras no Sim, ônibus. imagino. Amizade de busão é a amizade mais top que existe. Amigas muito próximas minhas, até uma amiga que foi minha madrinha de casamento, Caramba. a gente virou amiga por causa do Aham. busão, então
Foi uma relação, assim, bem forte. Que legal. O busão uniu as pessoas. E também dava pra dormir, né, Aham. que também era bom, não era ruim não dormir, era bom. Era uma rotina, assim, bem cansativa. Eu lembro que depois no mestrado, né, spoiler também, que eu vou contar mais pra frente, mas eu lembro que teve dias que eu precisei ficar o dia inteiro em Diadema. E aí eu voltava pra casa pensando: "Meu Deus, como que eu aguentei fazer isso por 4 anos, Aham. todos os dias?". Tipo, era uma coisa muito surreal, assim, é muito cansativo. Mas quando a gente é jovem, né, a gente faz Sim, tudo. exatamente. A gente faz tudo. E aí foi assim que eu fui parar na Unifesp, foi olhando para uma árvore da Aham. janela de casa que eu Legal. decidi que eu queria trabalhar com o meio ambiente, e me apaixonei pela grade e acabei entrando. Foi basicamente isso. E o mestrado? Primeiro você foi para o mestrado, né? Depois você conheceu o GAC. Ou você conheceu. Ah, não, você Não, conheceu o eu GAC já lá conheci o no GAC. TCC, É, né? foi. Eu comecei a fazer iniciação científica cedo até na faculdade, porque eu gostava, né, eu gostava de estudar e tals, e também eu queria ir para o laboratório, eu não queria ir para o mercado de trabalho naquele Aham. momento, eu queria explorar mais essa parte de laboratório, que eu gosto bastante, e comecei a fazer iniciação científica bem cedo, assim. No começo, a primeira iniciação científica que eu fiz foi com especiação química de petróleo, nada a ver com nada. Uhum. Só que aí eu não gostei. Tipo, era legal e tudo, o conceito era legal, mas não via uma aplicação. É muito química pura, né? Eu não Sim. vi uma aplicação assim que eu pudesse usar na minha vida profissional mais pra frente. Aí eu saí dessa IC e comecei uma IC com a Juliana. E aí foi aí que começou a nossa história. Foi antes, inclusive, das disciplinas avançadas do curso, que aí é onde que ela entra para dar aula, né? Mas eu já meio que sabia o que ela fazia, por aquela questão de que gostar de poluição, ninguém gosta de Aham. poluição, né? Mas eu tinha alguma ideia que eu queria trabalhar. E aí eu comecei nessa IC com a Juliana, lá, acho que para 2014, por aí. E logo em sequência também comecei a ter as aulas, as disciplinas mais específicas, e aí foi amor à primeira vista também, que a gente tem uma disciplina, acho que outras pessoas já devem ter comentado disso também no podcast, que chama Fontes e Destinos de Poluentes. Uhum. Eu amava essa disciplina. Era tipo assim, nossa, que legal, porque se ele é assim, ele vai parar não sei aonde, porque se ele tem essa característica, ele vai virar vapor. Eu amava aquela disciplina. Era tudo pra mim, a Aham. disciplina de fontes. E é uma disciplina assim que o pessoal costuma não gostar. Eu sempre vou na contramão do povo. O pessoal gosta, eu não gosto. Aham. E o que o pessoal odeia, essa é top. Gostava. Tem até uma curiosidade dessa disciplina. Aí caiu uma pergunta sobre dengue na É, matéria. Eu lembro disso. é. Foi nessa? Ah, não foi nessa não. Foi na outra disciplina específica também que eu gostei bastante, que foi saneamento. Saneamento ambiental e tratamento de resíduos sólidos. Caiu sobre a dengue, né? Sobre essa disciplina. Eu fui fazer a prova com dengue. Ah. Nossa, na hora que eu cheguei na prova que eu vi aquilo, eu falei: "Não é possível, a Juliana tá me tirando, não é possível. Juliana me odeia". Juliana me odeia, quer que eu faça uma prova com dengue, sobre a dengue, não, não é possível. Foi bom pra você? Você tinha propriedade pra falar, né? Assim. Quase morri na volta, mas tudo certo. Ainda bem que Tudo não sob foi um dia de controle. 6 horas, né? Ainda bem que foi Não, um dia foi o dia diferente. que só tinha essa prova. É que essa matéria, ela é uma das maiores matérias do curso, que são 106 horas. Eu acho que isso já deve ter mudado, né? Que eu não falei, mas eu também sou de uma das primeiras turmas de ciências ambientais. Eu sou da 03. Então, quando eu entrei na faculdade, não tinha nenhuma turma formada ainda. Era tudo muito novo, né? Então, essa disciplina ela tinha 108 horas por semestre, né? E a gente tinha aula um dia inteiro e mais uma sexta-feira de manhã. Então foi na sexta-feira que a aula acabou mais cedo e eu tive que voltar para casa antes, graças a Deus, que aquele dia foi muito triste. Inclusive, pessoas, se protejam, porque a dengue é uma doença muito Isso, triste. com É muito certeza. sofrida essa doença. Mas aí foi isso. Aí eu comecei a fazer a IC com a Juliana. A gente trabalhava com remediação química já. Foi até um projeto
que algumas pessoas que já passaram aqui pelo podcast participaram, como a Lilian, ela participou Uhum. desse projeto, a Yasmin participou desse Uhum. projeto também. A gente era companheiras de bancada, assim. Legal. Por um espaço de tempo ali, acho que eu fiquei nessa IC um ano mais ou menos. Porque depois eu fui para o Ciência Sem Fronteiras. Teve Ah, tá. Que legal. esse, esse passo aí também na graduação, que acho que foi um momento assim muito gratificante, assim, é uma das melhores experiências que eu vivi na graduação. Sou muito grata por ter vivido esse momento, foi total mudança de chave para mim. Eu nunca tinha andado de avião, eu nunca tinha morado sozinha, Aham. e eu fui fazer tudo de uma vez só, né, porque não basta fazer um de cada vez, tem que fazer tudo de uma vez É para claro, curtir a pra experiência, ver né. se vai mesmo. É, vamos se testar aqui. Eu gosto de me testar, e aí falei: "Não, por que não? Vamos testar". E foi bem legal também, eu consegui fazer algumas disciplinas do curso de Ciências Ambientais nessa faculdade Ah, dos Estados Unidos, né, eu fui para os Estados Unidos. hum. Abordagens, assim, totalmente diferentes em alguns pontos, outros bem parecidos. Eu acabei fazendo uma disciplina também que era de saneamento, só para dar um exemplo, foi uma coisa que eu gostei bastante. E aí eu achava muito doido, porque eles tinham que calcular o congelamento da água. Aí eu ficava tipo, Ah, caraca, é tão mais complicado para eles, pois é, pois a é. gente não faz esse tipo, a gente não tem esse tipo de problema. Então Sim, foi sim. muito legal, assim, ver essas diferenças que tinha no meu curso de ciências ambientais para um curso de ciências ambientais que tem lá fora, assim. Uhum. Eu achei muito legal mesmo. Jamais a gente ia pensar: Pois "Não, a é, água pois é. congela". Imagina uma coisa dessa, que absurdo a água congelar. Se a gente não planejar direito, a água vai congelar. Quem diria, né, Pois que a água é, vai pois congelar? é. Muito doido, achei muito legal essa experiência. Sofri um pouquinho também, porque eu acabei pegando umas disciplinas um pouco mais pesadinhas, mas deu tudo certo, foi uma experiência incrível. Estava lá batendo na sala de professor toda semana para É. poder pedir ajuda, assim, umas matérias mais complicadas, mas foi muito gratificante, assim, aprendi muita coisa, não só de acadêmico, assim, mas coisas pessoais também sobre mim, porque quando você está sozinho em um Aham, país diferente, a cultura é diferente, então sim. você tem que se adaptar, né. Então foi uma vivência muito gratificante para mim. Eu cresci muito como pessoa depois do Ciência Sem Fronteiras. Eu era uma pessoa antes, Aham. depois do Ciência Sem Fronteiras eu voltei uma pessoa totalmente diferente, assim. Muito legal, eu recomendo também. Quem tem oportunidade de fazer um intercâmbio, vá, porque realmente é uma experiência que vai te mudar, assim, para o resto da sua vida. Às vezes, sei lá, uma coisa besta, assim, quando eu fiquei 8 meses em Utah, Aham. que era um lugar bem frio, né, assim, não é bem frio, tu tem o tempo todo, mas quando faz frio, faz bastante frio. E depois eu fui para o estado de Nova York, Uhum. fiquei mais 2 meses lá. Lá em Nova York, não tinha ninguém na faculdade que falava português. Ninguém, ninguém. Também porque era como se fosse um intercâmbio de aquele summer internship que eles falam, né, que Certo, você trabalha, faz a pesquisa, enfim. sei. Então não tinha tantas pessoas na faculdade e nenhuma delas falava português. É. Então eu fiquei 2 meses sem falar português com ninguém. Foi uma coisa, assim, que foi muito assustadora pra Aham. mim, assim, eu sentia saudade de ouvir alguém falando português. Teve um dia no aeroporto que eu, assim, parece que meu ouvido estava treinadinho, assim, Aham. ouviu uma coisa que parecia português, começou a prestar atenção no assunto. É. O cara estava conversando português, eu: "Nossa, Que que bom. gostoso ouvir a minha língua, que satisfatório". Mas foi, tipo, foi muito intenso, assim, porque foram 2 meses pensando em inglês, sonhando em Aham. inglês, nem sabia que isso era possível. Pensar em inglês, coisa doida. Mas foi muito legal, assim, ter É. passado por tudo isso e não ter passado fome, né, Sim, principalmente. isso é bom. Isso é muito É, bom. foi muito legal. Foi uma experiência, assim, que realmente mudou a minha vida, assim, foi uma das melhores experiências que eu tive na faculdade, foi ter ido para o Ciência Sem Fronteiras. Muito bom mesmo. Me mudou como pessoa, recomendo fortemente, quem tem oportunidade de ir, vá. Uma pena que algumas pessoas, elas desvirtuam um pouco Sim, claro. o sentido do programa, né, acho que até foi um pouco por isso que acabou. Eu conheci pessoas que realmente foram para lá para fazer turismo, então Uhum.
é real, tipo, acontecia, as pessoas realmente desvirtuavam ali o foco do programa. Mas quem ia para realmente fazer o que tinha que fazer, estudar mesmo de verdade, eu acho que conseguiu ter Sim, uma experiência muito gratificante, assim. Eu acho que valeu muito a pena. Com certeza eu faria de novo. Com sim. certeza. E aí, depois do Ciência Sem Fronteiras, eu precisava fazer meu TCC, né? Porque nem só de flores vive o ser humano, né? E aí eu voltei para aquela realidade e falei, meu Deus, e agora? Eu vou fazer meu TCC. Preciso fazer meu TCC. Oi, Ju, tudo bem? Voltei. Tô de Queria volta fazer meu aí. TCC com você. How are you, né? Que agora eu tô Sentiu pensando em saudade? inglês. Foi. Aí eu voltei e conversei com a Ju, falei, professora, eu queria voltar, assim, eu sei que o outro projeto ele já acabou, mas eu queria continuar nessa área, porque eu realmente gostei bastante, eu queria seguir nessa área de remediação, na área de investigação de áreas contaminadas, no GAC, né? E aí a gente começou a trabalhar num outro tema, que foi a transmissividade ao nepo, que também era um assunto praticamente novo aqui no Sim, sim. Brasil, e eu não sei se o Marcos chegou a falar também no podcast, Ainda mas não, mas ele eu também. conheci ele apresentando o trabalho dele no CIMAS. Eu apresentei ele também, Ah, foi muito interessante. legal. Aí eu trabalhei, ele fazia o mestrado na época, né, e eu acabei fazendo o meu TCC com base no mestrado dele. Também foi bem legal, a gente viu que em alguns casos funciona, em outros nem tanto. Uhum. Então foi muito legal, assim, ter trabalhado com isso. E eu me aprofundei um pouquinho também nos Elnepos. E para mim estava tudo lindo, porque eu queria trabalhar com áreas contaminadas. Aí, Aham. nessa parte eu já tinha certeza que eu queria seguir com áreas contaminadas. E aí depois eu me formei, tudo bonitinho, e bateu aquele E agora? desesperinho, né? É, agora o que que eu faço da minha vida? E aí foi um tempo assim, acho que foi uns 3 ou 4 meses que eu fiquei desempregada e sem saber o que que eu ia fazer. Acabei entrando em contato com a Juliana de novo. Falei, oi, professora, voltei. Lembra de mim? E ela sempre muito acolhedora. A gente sentou e ali, debatendo os projetos que ela tinha, eu gostei de remediação termal, ou seja, Aham. eu nunca continuei uma coisa, né? Eu fiz oxidação, depois eu fui para transversidade ao NEPL, depois eu fui para termal, tipo, Aham. Tá bom, você sempre aprendeu coisas várias coisas, diferentes. né? É, isso foi bom. E aí entrei no mestrado no finalzinho de 2017 com a Ju também, tinha uma outra professora que era a Miriam, Miriam também. Você deve conhecer a Miriam, inclusive. Eu A conheço, Miriam. eu falei algumas vezes com ela, mas não tanto assim. Ah, tá. Mas a Mira também é super, super inteligente, assim, sabe muito da área dela, Sim. super referência também. É, as duas me orientaram, porque o programa que eu fiz era o Análise Ambiental Integrada, né? Também na Unifesp eu gostei, né? Gostei de ficar longe, de ir para longe. Não bastava ficar 2 horas no ônibus, eu falei, não, eu vou voltar, porque agora eles estão reformando o campus, então eu quero ver terminar a obra. Vai ficar, os Não ônibus vou tão bom sair agora. não vou sair antes de terminar essa obra. Resumo, não terminou a obra e eu saí da faculdade, né? Tá na hora de voltar pra lá, hein? Será? Será? Ju, tá me ouvindo? Não, mas aí as duas foram minhas orientadoras. Acho que o pessoal também já deve ter comentado isso em outros episódios. O programa de análise ambiental integrada, ele é muito interdisciplinar. Então, foi bom ter a visão da Miriam, ela é geóloga, a Ju, ela é engenheira civil, então são visões que se completam, assim. E a gente acabou fazendo um projeto que era sobre tinha remediação termal, mas o foco não era remediação termal. A gente queria ver se a gente conseguia degradar solventes clorados de forma biótica Uhum. através da formação de minerais de ferro 2, que fossem reativos. Sim. Então, era uma coisa assim muito interessante. Eu gostei bastante desse projeto. Deu um puta trabalho fazer teste de batelada. Meu Deus. Teste de batelada dá muito trabalho. Laboratório, né? Muitos ensaios, né? Sim, mas foi bom também, porque, como a gente já falou no começo, a Juliana ela tem essa característica de tipo, ela te coloca à prova, se Uhum. ela sabe que você vai conseguir,
se você tem potencial para ser testado, ela vai te testar e ela vai conseguir tirar a última da última coisa de você. Então isso foi muito bom, porque já foi me moldando ali para consultoria, né? É, Porque a pois é. consultoria é mais ou menos isso. Talvez um pouco pior, né? É, um pouquinho só. A Juliana era boazinha, perto do que a gente tem na consultoria, em alguns casos, né? Não todos, mas em alguns. E aí foi muito legal a pesquisa em si, só que infelizmente, como é ciência, né, não deu certo. Sim. A gente conseguiu alguns Esse é resultados um e resultado. É um resultado. É, exato. A gente conseguiu formar alguns minerais de ferro e tudo, só que quando foi testar com o PCE, né, que era o solvente que a gente usou, a gente não viu nenhuma, não conseguiu ver, porque a gente teve alguns problemas de metodologia, enfim, não deu certo, mas poderia ter dado, né? Isso também é um resultado, como você disse. Então eu fiquei muito satisfeita com o meu mestrado, assim, e foi muito bom, porque também foi durante o mestrado que eu comecei a trabalhar. E, tipo, loucura total, né? Vai começar a trabalhar no meio do mestrado. Não foi nem no meio, eu não tinha nem feito a matrícula ainda. Porque eu fiz algumas matérias como aluno especial, já que eu Uhum. estava desempregada. É, E aí falei, depois a gente vê, professora, vamos ver, tentar bolsa, alguma coisa assim, porque eu tô é. desempregada, né? Então a gente vai tocando e tal. Só que aí, nesse período, eu acabei entrando em uma consultoria ambiental, né, de pequeno porte, que também sou extremamente grata por essa oportunidade que me foi dada, porque era uma ocasião muito específica, né? Eu tinha que ir para o laboratório, o meu mestrado era no laboratório. E aí, nessa consultoria, eu pude trabalhar, tipo, menos dias da semana para poder conseguir fazer os meus testes do mestrado, né? Elas foram muito humanas nessa parte, assim, eu sou muito grata por isso, e não só por isso, mas também porque eu aprendi muita coisa nessa primeira consultoria que eu trabalhei, então, basicamente, a minha base toda foi formada lá, né, então também fui muito grata. Mas aí, trabalho é outra coisa, né, a gente estava falando de academia. Aí, foi basicamente isso, eu parei no mestrado, né, mas eu Uhum. tenho vontade de fazer doutorado, assim, não agora, tô bem, por enquanto eu tô bem. Não quero fazer doutorado agora, mas eu tenho essa vontade, assim, num futuro não tão distante também, Sim. né, quando eu conseguir pensar em um tema legal, assim, alguma coisa aplicada à área do GAC para poder desenvolver, eu tenho certeza que eu vou voltar para academia em algum momento. E, se possível, lá na Unifesp, né? Quando tiver o programa de doutorado Com lá. certeza, eu já falei para Juliana, falei: "Você me aguarde que eu vou voltar". Bom, então eu ia perguntar como é que você entrou na consultoria do GAC, então foi nesse momento aí, depois de formada, fazendo algumas disciplinas e antes de efetivamente ser aluno de mestrado, e aí você ficou lá. Na coisa de consultoria, né? Embora pequena, mas consultoria é aquele pau, né? Sim. Sim, mas foi bom, assim. Era mais tranquilo, assim, comparando com o que eu vivi depois, Uhum. a consultoria menor, ela é um pouco mais tranquila, assim. Questão de cobrança, questão de até cliente mesmo, assim, eu não como eu era muito júnior na época, eu não lidava com cliente diretamente. E eu acho que a parte principal, assim, que deixa as pessoas estressadas na Com consultoria é certeza. falar com o cliente. Então naquela época que eu era uma pequena Ellen ainda do GAC, eu não tinha experiência suficiente para lidar com o cliente, então eu não fazia isso. Uhum. E aí acho que era mais tranquilo por conta disso, mas assim, a Cris é muito exigente também, né, Sim, ela sim. tá ali Então, ela pois tá é. pau a pau com o Willen e com a Juliana. Então eu só peguei pessoas que colocavam o sarrafo lá em cima, né. Sim. Então trabalhei bastante com a Cris, ela também exigia bastante, assim, mesmo que eu estivesse aprendendo, precisava corresponder ali, né, Sim, sim. então foi bom também, porque me motivou a sempre melhorar, né, e foi realmente muito aprendizado, assim, eu aprendi muitas coisas na consultoria, nessa consultoria de menor porte que eu trabalhei, e a Cris foi uma super professora, assim. Isso que eu ia falar, ela como profissional, ela é fantástica, né? Todo mundo sabe disso. Mas como professora, ela é excelente, né? Muito boa professora também, né? Deve ter sido legal aprender com ela, né? Sim, foi muito bom também, experiência super gratificante. A gente
trabalhava muito juntas, assim, eu era meio que o braço direito dela, então eu acabava aprendendo tudo, assim, fazia a parte de preliminar, fazia confirmatória, já fui monitorar sistema de remediação, mas era muito bom, assim, vista de projeto, de processo no CETESB, fazia tudo mesmo, tabelar dado, até isso a gente fazia. Então, já fiz muita cagada também, mas enfim. Tabelar dado na mão, assim, é complicado demais. Ainda bem que hoje existem os profissionais, os programas que fazem Sim, isso sim, sozinhos, né, sim. porque é Diminui o difícil. erro. Com certeza, nossa, já fiz muita coisa errada, né, nessa parte de tabelamento de dado. Cris, desculpa, viu. Estava Se aprendendo. aparecer um relatório aí com o erro, Ellen. Não, teve um que ela conseguiu ver a tempo, e aí foi tragédia, assim, pra eu corrigir depois, porque era muita coisa. Eu fiquei, tipo, trabalhando altas horas, assim, pra poder revisar tudo que eu tinha feito de errado, mas deu certo, graças a Deus. Ainda bem. Mas aí nessa consultoria foi isso, foi Isso. foi muito bom, Quanto sou tempo você muito ficou lá? grata. Eu fiquei 2 anos e Caramba, 9 meses, mais ou menos. bastante. Aí foi a época que entrou a pandemia, e Sim, aí eu entrei no na pós do Senac. na pós do Senac também. Já tinha terminado o mestrado na Unifesp e falei: "Pra que ficar quieta, né? Vamos É. estudar mais? Dá Sim, pouco, lógico. né? Vamos se movimentar, pra que ficar parada? Se parar, depois nunca mais volta". É. E aí eu resolvi fazer a pós do Senac ali, elas também me deram um super apoio para poder conciliar as coisas, né, às vezes Aham. tinha que trabalhar, enfim. Eh, mas deu certo e foi para mim foi bom, porque eu fiz durante a pandemia, então não tinha que ir para o Senac aos É sábados, isso. que seria um pouco complicado, por exemplo, questão de campo. A gente que é trabalha na área sabe, né, a gente faz muito campo, a gente precisa estar viajando. Uhum. Então o meu maior receio era ter que perder as aulas por conta de algum campo que eu ia precisar ir, Uhum. ficar fora, tipo, semanas e tudo mais. E aí, nesse caso, deu certo para mim, porque não teve aula presencial. É ruim não ter aula presencial, com Sim, certeza, a gente perde o contato com os colegas, com os professores, às vezes surge alguma conversa ali no almoço, que é alguma sim, coisa sim. que, né, enfim. Mas por outro lado foi bom, porque eu não perdi nenhuma aula por causa de estar em campo, né, então isso para mim foi bem bom, assim. E também o Senac fica um pouco longe de Osasco, né. Então, mais um lugar longe. Fica É, um pouco menos longe de Diadema, mas de Osasco é longe. é. Mas assim, se tivesse que ir também, a gente dava um jeito, né, Uhum. a gente sempre dá um jeitinho. Ah, sim. Mas aí foi isso. E aí, no meio do curso de pós-graduação, eu troquei de consultoria, né. Uhum. E aí, isso foi algo que eu não estava esperando, na verdade, foi uma coisa que aconteceu. É, Uhum. claro, eu tive que aceitar, né, mas eu não estava esperando, Uhum. que fosse acontecer essa mudança, assim, me pegou um pouco desprevenida, mas na hora eu achei que foi uma troca que valeria a pena para mim por conta de, assim, novos desafios, né. Porque, querendo ou não, ali na outra empresa que eu trabalhava, a gente fazia basicamente as mesmas coisas sempre, né. São outros clientes e tudo, mas o que acontece, a operação ali da consultoria, ela já está naquele modus operandi e ele segue ali Sim, sim, claro. sem muitas mudanças, né. E aí, apareceu esse desafio aí, eu falei: "Será?". Eu pensei muito para tomar essa decisão. Não foi uma decisão fácil, assim. Imagino, imagino. Eu estava muito satisfeita na outra consultoria, né, eu estava aprendendo muito, como eu falei, eu gostava muito da forma que o conhecimento era passado lá, e eu sentia que eu realmente estava aprendendo. Então eu fiquei meio com o pé atrás, assim, tipo: "Será que eu vou mesmo? É uma consultoria muito grande. Será que eu vou ter espaço? Uhum. Como que vão ser as coisas lá, né? Será que eu vou conseguir me destacar?". Dizem que não se destaca muito, sabe, assim, já começou a ouvir a conversa dos outros, né. Mas aí no final das contas eu acabei aceitando. E aí estamos aí, até hoje. Legal. Isso era, sei lá, 2021, né? 2021? 2020, 2020, finalzinho de legal. 2020, É, novembro, estava na pandemia ainda, né, sim, sim. já estava se caminhando para sair da pandemia, mas ainda na pandemia. Legal. Pô, daí, entrando na Arcade, você fez mil e uma coisa, né? Foi para lá, foi para cá, campo, relatório.
Qual foi o maior ganho que você acha ter mudado para uma empresa grande, uma grande corporação? Boa essa pergunta. Eu acho que assim, na Arcades a gente tem a oportunidade de estar em contato com muitos profissionais que fazem muitas coisas e que são especialistas em muitas coisas. Uhum, Eu acho que isso é uma das coisas foi bem positiva assim de ter mudado, porque como você falou, eu acabei entrando em outras áreas, né? E se a gente for ver o contexto atual, eu tô numa situação que eu nunca imaginei que eu pudesse vivenciar, né? uhum, Então, eu tô lidando com cliente todos os dias, assim, é um é um super desafio para mim, porque eu não, como eu disse, eu nunca tinha feito isso antes, não sabia como lidar. Então, eu acho que esses desafios assim que a Arcades proporciona e até essa troca entre os profissionais, eu acho que são os dois maiores ganhos, assim, os desafios e a troca entre os profissionais de tipo várias áreas, especialistas de toda a parte do mundo. Tipo, se você entrar no Teams lá da Arcades e quiser uhum, falar com um gringo, você consegue falar com o gringo só, tipo, pesquisando o nome dele lá, um cara uhum. que é especialista. Então eu acho que foi mais isso, assim, a troca de conhecimento mesmo, e esses desafios que eu acho que eu não teria na outra consultoria. Eu acho que é mais isso, assim, nesse sentido. Ellen, você está num projeto grande de uma indústria grande, que é um grande cliente, você está no Nordeste, e você é assim, a voz da Arcades perante esse grande cliente. Né? Como foi a construção de você ser a voz da Arcades perante esse grande cliente? As pessoas não estão te vendo, você é uma garota pequena, assim, né? Fala com o dialeto de Osasco, como nós temos o dialeto de Sorocaba e tal. Como é que é chegar no Nordeste, né, um lugar longe daqui, com costumes diferentes de Osasco, costumes diferentes de Sorocaba, poucas pessoas do seu lado, para encarar um cliente maior, né, um cliente grandão, e muitas responsabilidades longe do que você fazia. Isso foi realmente, acho que o meu maior desafio desde quando eu entrei na Arcades, tem sido, né, porque Uhum. ainda estou aqui, né. Mas foi meio que me pegou um pouco de surpresa, assim. O meu gerente chegou um dia e me falou: "Ó, tem esse projeto, a gente pensou em mandar você topa?" "Topo." "Quanto Uhum. tempo vai durar mais ou menos, só para eu poder me organizar?" "Ah, uns meses." E aí corta para mim aqui, quase 3 anos depois, né, então realmente foram alguns meses, né. Pois Tem sido é, alguns trinta e meses. seis meses, né? É, mas para mim foi bem, assim, não estava esperando que fosse ficar tanto tempo aqui no começo. Era uma coisa que tinha começado pequena, a gente ia fazer alguns pequenos projetos de GAC, Uhum. e isso foi evoluindo e como você comentou, Marcão, eu era a única da Arcades aqui. Então eu cheguei sozinha para tocar essas atividades, ainda sem saber muito como que ia acontecer, mas fui procurando saber e tentando fazer os contatos. Aham, O pessoal daqui me ajudou nessa questão de como proceder, com quem falar, o que que eu sim. preciso, o que que eu não preciso, o que que a Arcades precisa, né. Então foi difícil no começo, não posso negar que foi bem complicado para mim. A questão da distância também, quando eu vi que não ia ser poucos meses, como eu estava imaginando, Uhum. foi um pouco complicado para mim, porque eu não estava claro, como eu comentei, eu fui para o Ciência Sem Fronteiras, mas tinha um Uhum. prazo de 1 ano, eu Sim. voltei depois de 1 ano, então fiquei 1 ano sem ver minha família, ok, mas eu voltei. Aham. E aí aqui, eu não tinha essa certeza, assim, de quando que eu ia embora. Foi um pouco complicado isso, no começo, assim, porque eu sou muito apegada à minha família. Aham. Naquela época, morava com os meus pais ainda, e para eles também foi difícil, assim: "Tá, mas você vai voltar quando? Porque você nunca ficou tanto tempo assim no trabalho." Já Uhum. tinha ficado 4 meses em Sorocaba, já Ô, tinha ficado 2 Sorocaba é uma meses. terra boa demais. Dá para voltar para casa, né, Pô, Marcão? em Osasco dá até pra ir a pé se tiver vontade, assim. Dá para voltar. Mas aí, tipo, eles começaram a ficar um pouquinho preocupados, assim, tipo: Aham. "Mas quando que você vai voltar?" E, tipo, sempre fui muito apegada, então eu ficava muito desconfortável de passar tanto tempo longe Uhum. sem saber quando que eu ia voltar. Uhum.
E também eu estava num relacionamento sério na época, né, ainda tô, mas ele tá mais sério agora Aham. do que era antes. Aham. Inclusive, curiosidade, a gente casou à distância, né. É mesmo? Eu estava aqui, ela estava em São Paulo e a Aham. gente casou num dia que eu fui pra São Paulo, falei: "Vamos casar? Vamos". Aí a gente casou e Legal. ela continua morando em São Paulo e eu Aham. continuei morando aqui Nossa. enfim, aí depois que ela veio morar pra cá, É. mas até esse momento que ela decidiu vir, foi Aham. muito difícil pra mim, porque Sim, eu só claro. podia voltar uma vez por mês e tudo. Então até pra eu explicar para os meus pais: "Ó, eu tô tocando um projeto, eu não consigo voltar agora, tipo, Uhum. não sei quanto tempo vai demorar". "Mas como assim você não sabe quanto tempo vai demorar?". "Não sei, ué, depende". Vocês vão ter que, se adaptar a essa nova realidade, né, que Aham. agora a realidade é essa. Hum. Então, até a minha esposa, né, também sofria bastante com isso. Ela estava no doutorado na época, então Ah, estava caramba. precisando de um apoio ali, né, e eu não estava lá para dar esse apoio para ela, Aham. então foi bem complicado, assim, nessa questão de distância. A questão profissional também foi difícil, porque como a gente comentou, eu era a única que estava aqui da Arcades. Então, se dava um BO, fala com a Ellen. Se dá tudo certo, fala com a Ellen. Se tá mais ou menos, fala com a Ellen. Então, meio que todo mundo que pensava na Arcades lembrava de mim, porque era eu que estava lá pra dar a cara a tapa, assim, né. Então, isso foi uma coisa que eu nunca tinha vivido, eu nunca tinha, tido contato direto com o cliente, então eu precisei me adaptar à cultura Aham. do pessoal daqui. Tive um pouquinho de dificuldade também no começo, com algumas brincadeirinhas sem graça. Eh, "Ah, você é de São Paulo, mas o que que você está fazendo aqui?". Uhum. Mas enfim, né, algumas pessoas eu acho que pessoas sem noção tem em todo lugar, né, Ah, não tem sim, como. claro. Não tem como. Mas profissionalmente falando foi no começo foi mais difícil, depois a gente começou a desenvolver até o momento que eu pedi ajuda também, porque eu vi que eu não ia conseguir lidar com tudo que estava acontecendo, Aham. o projeto estava crescendo, então eu realmente pedi ajuda e falei: "Pessoal, vamos se movimentar, porque a gente precisa fazer alguma coisa". Foi quando apareceram outras demandas pra gente e começaram a chegar mais pessoas aqui para o projeto. Então, hoje a gente tem 5 pessoas aqui no escritório da Arcades, 3 inclusive são de Alagoas, que Ah, é legal. legal, porque a gente tem pessoas daqui, né, Sim, locais, sim. promovendo a economia local também. E tem também pessoas de fora, tem eu e mais uma pessoa de fora e esses 3 rapazes que são de Alagoas. Então é bem legal, porque o nosso escritório fica bem misturado, Sim. é bem legal. O ambiente super super tranquilo, eu gosto muito dos meus colegas de trabalho, pessoal, gosto muito de vocês. É, e aí quando eles chegaram, ficou um pouco mais fácil, assim, de dividir as atribuições de todo mundo, e quando a minha esposa veio, aí eu fiquei realmente mais tranquila, assim, de tipo: "Ah, agora eu posso desenvolver o meu trabalho de forma mais eficiente, porque eu tenho casa agora, né". Sim. Ela tem casa. E foi isso. No começo foi É, muito difícil mesmo, mas agora, quase 3 anos depois, 2 anos e meio, eu já tô mais adaptada, as coisas já estão fluindo melhor, a gente tem uma comunicação muito boa com o cliente, com o próprio pessoal do escritório da Arcades, então escritório de São Paulo, né, que eu digo. Então as coisas estão fluindo melhor, assim, acredito que a gente conseguiu arrumar a casa, né. legal. Tecnicamente, tanto você quanto outras pessoas me falaram que vocês estão fazendo trabalhos interessantes aí, né? Uma área grande, desocupada, que tem os estudos ambientais acontecendo, né? Vários estudos ambientais, mais especificamente no GAC, tem várias áreas que estão desocupadas, mas precisam ser investigadas, precisam ser remediadas, várias áreas de vários tipos, né? E vocês estabeleceram um ritmo de trabalho, um protocolo de trabalho muito tecnicamente muito bom, segundo todo mundo me fala. Conta aí para nós, Ellen, como é que é isso aí? Esse daí foi bem legal, assim, de ter participado. Esse trabalho, quando a gente começou a desenvolver, eu ainda estava sozinha, então foi meio que um esforço bem grande, assim, da minha parte de conversar mesmo com o cliente, tentar desenvolver alguma coisa que se sustentasse, né, porque
tem órgão ambiental que precisa ficar sabendo do que está sendo feito, então Alagoas e o Nordeste no geral, né, não tem foco Áreas em áreas contaminadas, sim. contaminadas, não existe isso. Só para puxar a sardinha para o meu lado aqui. No meu TCC do Senac, eu fiz um levantamento sobre avaliação preliminar em todos os estados do Brasil. E acho que no Nordeste tinha só 2 estados que falavam, tipo, avaliação preliminar. Nem era no contexto de GAC, mas era no contexto de posto de combustível. Mas Sim. eu considerei assim que já era alguma coisa. Então, é muito recente esse tema, principalmente para cá, para o Nordeste. E a gente sentou para desenvolver um protocolo mesmo, assim, beleza, a gente tem essa área toda desocupada, a gente sabe que tinha diversos tipos de edificações aqui, tinha residências, tinha comércios. E aí, como que a gente vai definir o que a gente vai investigar, o que é importante para a gente investigar? Então, a gente precisou fazer esse pente fino e a gente desenvolveu esse programa para poder. Claro, a gente não ia investigar todos os imóveis que tinha aqui Uhum. na área, porque seria impossível, né? Uhum. Mas. Impossível não, seria Difícil, desgastante. ia demorar. Ia demorar e também não precisava, porque são residências na maioria, né? Uhum. Então não tem potencial de contaminação. Então a gente pegou a base da CETESB, da DD 38, Uhum. pegou a legislação as NBRs que tem sobre avaliação Sim. preliminar, confirmatória e tal, e desenvolveu um mesclado ali dos dois para poder direcionar o que a gente ia investigar. E aí no final foi super super positivo, assim, a gente conseguiu dar uma boa filtrada, inclusive ficou um pouquinho mais conservador do que o cliente esperava, mas acho que isso é um ponto positivo, né? Sim, Mais tecnicamente com certeza. conservador. E aí depois a gente chegou até a apresentar isso pro órgão ambiental aqui, então foi muito legal, assim, porque também foi uma coisa que eu nunca tinha vivido, apresentar uma coisa que eu ajudei a elaborar para um órgão ambiental, isso foi muito legal. E eles gostaram do resultado, então foi bom para o cliente, foi bom para a gente também, foi bom para mim, profissionalmente falando, que tive a oportunidade de ir até lá, apresentar um filho meu, um Aham, bebezinho, aham. e eles darem um feedback positivo, foi muito legal. Gostarem E do aí filho, né? Você acharem bonito e gostaram, tal. sim, falaram, nossa, que legal esse filho, gostei. E agora, né, a gente está na etapa de investigação confirmatória desses imóveis que a gente identificou, dessas áreas, e está sendo bem puxado, mas já era previsto que seria assim, né, até por conta que sempre é, né, as investigações sempre são mais burocráticas, né, Sim, sim. e está sendo bem legal, assim. Pô, Ellen, tem bastante coisa legal que você está desenvolvendo e tal. Vamos tentar mostrar o lado não tão bom assim, né? Nessa sua trajetória aí você sofreu machismo ou homofobia ou xenofobia, alguma coisa desse tipo? Olha, já vivi um pouquinho de cada. Não aqui especificamente onde eu estou agora, alguns desses cenários não aqui, mas em outros lugares. Eu acho que, no geral, mulheres têm um pouco mais de dificuldade em qualquer área que seja mais voltada para engenharia, né. Eu acho que é mais difícil da gente se inserir e da gente ser respeitada mesmo, assim, como liderança, né. Eu já tive problemas de respeito mesmo, tanto de pessoas que tinham um nível de escolaridade mais baixo, quanto de pessoas que tinham um nível de escolaridade maior. Por exemplo, já tive problema com engenheiro, já tive problema com soldador. Então, a gente vê que não é uma coisa que é só de alguém que não tem certo nível de escolaridade, é uma coisa que está distribuída ali meio que uniforme na, Aham. na, Na na sociedade. população, né? É um pouquinho complicado. Mas já passei por isso. Machismo, eu acho que é o mais, assim, o mais recorrente de todos, porque a gente acaba tendo que tomar a frente de muitas coisas, né? Aqui nesse cenário específico, eu sou tipo a cara da Arcades no cliente. Então tem coisas que eu preciso ir lá resolver e aí o pessoal meio que fica procurando, cadê a pessoa responsável? Não é você? Quem que é seu superior? Porque, eu acho que eles têm alguma certa resistência, assim, para falar com mulheres, quando são assuntos mais
complicados, digamos assim, ou Certo. alguma tomada de decisão Aham. que precisa ser feita, ou algo do tipo, eu tenho uma situação específica que eu preciso resolver, só que eu falando não dou a credibilidade que ele espera que tenha, a minha Uhum. fala. Então Uhum. espera que venha algum homem para poder falar no meu A lugar. mesma coisa que você falou. Exato, a Hum. mesma coisa que eu falei. Então, isso é muito recorrente, eu acho que toda mulher passa por isso, não tem como não ter passado por isso. Eu acho Uhum. que é uma coisa muito muito frequente no dia a dia das mulheres no geral, Uhum. né, tanto no mercado de trabalho quanto questões pessoais mesmo, eu acho que a gente acaba passando muito por isso, né. Mas enfim, a questão da homofobia, eu tive uma experiência não tão agradável, assim, em um local que eu fui, trabalhar. Eu fiz um comentário bem, assim, simples, rotineiro, eu só comentei que: "Ah, minha esposa foi comigo numa viagem, porque eu não estava me sentindo segura de dirigir a distância que eu ia dirigir, porque eu era nova de carta". E a pessoa entendeu que isso foi uma brecha, eu não sei como, para perguntar da minha vida privada e íntima. E assim, foi uma situação totalmente fora do contexto, assim. Nossa. E quando eu passei por isso, eu não consegui entender muito bem o que que tinha acontecido, né, eu só fui entender depois que eu contei pra minha amiga, uma amiga Uhum. minha, e contei pra minha esposa, ela falou: "Meu, isso é muito grave". Sim, E eu não sim, tinha com certeza. entendido como isso tinha sido grave, né, então esse assédio que eu passei nesse momento específico, ele foi um divisor de águas, assim mesmo, porque meus pais sabiam, eu era assumida para os meus pais, só que o entorno não sabia, assim, Uhum. só quem era muito próximo. E aí, a partir desse dia, eu falei: "Não, eu não quero mais passar por isso". Eu falei uma coisa simples, se fosse qualquer pessoa falando isso, Sim, pois ele é. não ia ter entendido como uma abertura para perguntar da vida pessoal e íntima da pessoa. Sim, sim. Então, a partir desse momento, eu entendi que eu precisava falar mais sobre isso, tipo, não ter medo de falar que eu sou casada com uma mulher, porque não é vergonha para ninguém, isso é Com uma certeza, coisa com minha, certeza. da minha vida, ninguém tem Isso nada a aí, ver com isso, exatamente. sabe. Quem tem que é igual aquela frase, né, que o pessoal costuma falar: "Ah, mas eu não aceito", mas espera aí, você foi pedido em casamento para Então, aceitar alguma coisa? exatamente, exatamente, tá certíssimo, é isso aí. Então, eu acho que esse momento que eu vivi especificamente, ele me abriu um pouco a mente, assim, do tipo: "Eu não quero mais passar por isso, eu vou falar que eu sou mesmo, se quiser ficar com preconceito, se quiser me julgar, eu não tô nem aí, pode me julgar, não vou Uhum. me importar com isso, mas eu preciso falar para que isso se torne cada vez mais comum e que as pessoas entendam que isso é uma coisa comum, não é uma coisa Uhum. de outro mundo. Sim, Ninguém tá doente porque exato, gosta de exato, uma pessoa do mesmo sexo", exato. sabe. Você não precisa de uma Então cura para isso, né. Não é exato. Então, foi uma coisa, assim, que mexeu comigo no momento, eu passei um tempo meio: "Será que eu falo? Será que eu não falo?", porque estava no ambiente de trabalho, então pior ainda, né, sim, inadmissível, a gente estava sim, indo pra visitar um cliente, inadmissível uma coisa sim, dessa. sim. Se fosse num bar já ia ser inadmissível, mas indo para o trabalho, né, É o fim dos é tempos, pior ainda. realmente, com certeza. Então, foi uma situação, assim, que mexeu comigo. Isso, inclusive, eu acho que meus colegas da Arcades não sabem, Aham. né, o pessoal que trabalha comigo recentemente, eu acho que eles não sabem. Eu não tinha comentado isso abertamente com as pessoas, mas foi uma situação que realmente me moldou, assim, pra hoje não ter medo de falar: "Ah, eu sou casada com uma mulher", ou Uhum. assim: "Ah, seu noivo veio?". "Não, Aham, não é meu noivo, é minha esposa", aham. sabe, assim, para as pessoas entenderem que realmente não tem nada de errado em ser quem você é. Sim, E exato, é isso. exato. É isso aí, o resumo perfeito é esse. Exatamente. Não tem nada de errado em ser quem você é, exatamente. É É isso isso aí. aí. Eu espero que a gente evolua muito nisso ainda, porque, Uhum. você liga a TV e tá passando, sei lá, casal de mulheres, hostilizada porque estava andando de mão dada. Aham. Tipo, Meu você vai Deus. hostilizar um casal hétero porque eles estão andando de mão dada? Pois é, Tipo, jamais, né, aconteceria isso. inclusive eu e a minha esposa, a gente não anda de mão dada aqui, Já que é para evitar, né. porque exato, a gente até brinca: "Não, eu tenho amor à minha vida, não vou andar de mão dada", Sim. porque a gente nunca sabe quem que beleza, eu Isso. acho que é importante a gente falar, mas a gente também tem que ter consciência da nossa segurança, né, Sim, porque claro. realmente o mundo não é um mundo ideal, então a gente não pode, simplesmente achar que tá tudo bem, vamos sair andando de mão dada, vamos se beijar em público, vamos Uhum. ter demonstrações de carinho em público, porque
realmente a gente não sabe quem que tá do outro lado, né? E se a pessoa vai entender aquilo como uma Sim. ofensa. Mesmo que no passado a gente lembre que já teve casos de violência, Na porque as Paulista. pessoas. Isso. Exatamente, porque as pessoas estavam andando de mão dada, né? Exato, Mas exato. é aquilo. Eu acho importante a gente falar, a gente se expor no bom sentido, de tipo, sou casada com uma mulher, não tenho nenhum problema com isso, sou muito bem resolvida comigo, só que a gente tem que ter cuidado com a nossa segurança, né? Sim, Então, sempre. não adianta querer empurrar isso goela abaixo, porque não E vai dar uma de funcionar desse herói, né? jeito. Não, deixa comigo que eu... Não vai funcionar dessa forma. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de bom senso também. Mas a gente está evoluindo, eu acredito que a gente está evoluindo Sim. bastante nessa questão. Ela é aquela menina que olhou para a árvore e falou, poxa, é nessa que eu vou. O que você acha? Você tem conseguido contribuir com o seu trabalho? Claro, na sua vida você certamente contribui, mas o seu trabalho contribui para aquela menina ter visões melhores das árvores? Olha, eu acho que sim, viu? Ela tá bem satisfeita. Eu acho que sim. Mas assim, eu acho que ainda falta muito, assim, eu ainda me considero no início de carreira, assim, então acho que ainda tenho muita coisa para viver, muita coisa para aprender, cada dia aparece uma situação nova, né? Aqui também é uma realidade totalmente diferente, a gente ter que lidar com gerenciamento de crise é uma coisa muito diferente também. Então eu acho que tá no caminho certo, tá gostando do que tá vendo, Que bom. mas ainda tem coisas que podem ser melhoradas, assim. Acho que desde o começo tenho falado, né? Acho que a gente tem que buscar melhorar sempre, não ser o melhor de todos, porque isso é impossível, mas Uhum. melhorar sempre, tipo, para Sim. poder chegar onde a gente almeja, né? Eu acho que isso é importante. Então eu acho que a menina que olhou para a árvore, ela tá satisfeita mas ela tem consciência que ainda tem um caminho bem grande para percorrer, assim. Eu acho que tem sido uma jornada bem legal, assim. Que legal. Que bom. Ellen, agora, assim, você pode me fazer uma pergunta, né? Aquele momento do episódio que o entrevistado tem o direito de fazer uma pergunta para mim, que não seja muito difícil, claro. Não, eu acho que eu vou fazer uma pergunta relacionada mais com o contexto daqui do Nordeste, né? Uhum. Eu queria saber, assim, de você, não só do Nordeste, mas do GAC no geral. O que que você acha que, tipo, o que que você acha que falta, assim, para o GAC ser uma coisa mais falada, um assunto mais divulgado, ou para as pessoas terem mais consciência disso, sei lá, se preocupar mais com o gerenciamento de áreas contaminadas, parar de contaminar os lugares, assim. Eu queria saber a sua visão com relação a isso, assim, o que que falta para o GAC ser mais visto, assim? Aqui na questão do Nordeste, eu acho que é um pouco mais difícil você responder, Sim. mas eu vou deixar esse desafio aí para você. Legal. Bom, assim, difícil responder isso aí, porque o GAC, essencialmente, ele está lidando com riscos estatísticos de acontecer alguma coisa. Esse alguma coisa é um dano de longo prazo na saúde das pessoas que estão expostas a uma substância química, que produzir a substância química tem muita força na sociedade, né? A produção, a indústria, a nossa vida, a nossa sociedade é calcada na produção, na indústria, né? É a indústria que faz a nossa sociedade existir. Então, você dizer que uma coisa que faz a nossa sociedade, né, crescer, se desenvolver e existir numa condição muito pequenininha pode causar um dano à saúde para uma pessoa, é algo difícil de fazer. Então, isso já tem um desafio grande aí para a grande massa, para o grande público entender que o que nós fazemos é importante. Então, essa é a primeira barreira para a gente conseguir, que não é uma barreira fácil. Mas tudo bem, tirando essa barreira para a sociedade, não o grande público, mas para a sociedade, os stakeholders, entender o que você falou para não contaminar mais, eu acho que tem que ter leis, e as leis a gente até tem, né? E a gente precisa que alguém cobre essas leis, para que o risco do cara que está contaminando contaminar seja um risco elevado. Ele não vai querer correr o risco de contaminar e ter prejuízos no negócio dele, né? Mas para que exista esse risco do negócio dele, precisa que exista a lei que alguém cobre. Senão, ele vai falar,
Tá? Aqui em São Paulo existe bastante isso daí, né? A DD38 tá aí, ela pede, vamos dizer, pede que siga as NBRs. E aí a NBR, por exemplo 16434 diz que você precisa amostrar o solo com liner, entre outras coisas, né? Amostrar o solo com liner para analisar para voláteis. A NBR diz isso. A DD38 diz a mesma coisa. Olha, você tem que seguir a NBR. Só que muitos estudos são feitos no estado de São Paulo, em 2024, que nós estamos agora, o cara coletando solo no trado, no espiral do rolo, e não acontece nada. Ou seja, a lei está lá, a NBR está lá, só que como ninguém cobrou, o cara se sente livre para correr o risco de desrespeitar a lei e tocar em frente. Isso em São Paulo. Acredito que aí no Nordeste não seja tão diferente, né? Então, Nem existe. Pois é, não precisa da lei e precisa de alguém para fiscalizar. Então é isso. O cara da indústria, em geral, o cara da indústria não vai fazer alguma coisa só porque, poxa, nós estamos contaminando o meio ambiente aqui, vai ter um risco de 10 a menos 4 do cara ter câncer, isso é inadmissível. O cara não vai fazer isso se ninguém cobrar dele. Então, precisamos cobrar dele. Acho que é assim que a gente melhoraria. Eu concordo, eu acho que esse é o caminho mesmo. Tem que. Assim, a gente só funciona dessa forma, né? Sim. A maioria das coisas, assim, só funciona com base na cobrança mesmo. Eu acho que eu concordo com você. Pesar o risco, né? O motorista, por exemplo, se o limite de velocidade é 60 km por hora, mas se não tiver o radar, o cara vai andar 80. Né? Exatamente. Ele não tá preocupado, né? Se ele Isso. pode se acidentar e morrer. Ele tá preocupado em que, tipo, eu não vou tomar multa, então tá tudo certo. Pois é, qual é o risco de eu ter um acidente? O risco é pequenininho. Eu ando de carro há 20 anos, 30 anos, 50 anos, nunca bati o carro. Então, tô tranquilo, né? Eu concordo, eu acho que é isso aí mesmo. Legal. Legal, Ellen, a gente tá quase no final. Antes do final, eu queria que você indicasse alguma coisa para os ouvintes aqui. Sei lá, livro, filme, série, alguma coisa que você queira indicar para as pessoas. Pode ser um lugar? Claro, pode. Olha, eu sei que não é fácil, tá, pessoal? Mas eu vou indicar esse lugar porque é uma praia, assim, excepcional. É um dos meus lugares preferidos aqui. Se tornou um dos meus lugares preferidos. Como eu disse, não é fácil, né? Porque é caro, mas uma praia de Maragogi que se chama Ponta de Mangue. É um lugar, assim, incrível. Eu sou apaixonada por aquele lugar. E se vocês tiverem a oportunidade de um dia conhecer o estado de Alagoas, enfim, visitem essa praia porque vocês não vão se arrepender. Só não venham no inverno porque chove. Então, fica a dica: não venham no inverno, os meses do inverno chovem, venham no verão, que deixa um pouquinho mais caro, mas é a melhor época para visitar. E eu sou apaixonada por essa praia. Às vezes, quando eu tô me sentindo um pouco para baixo, assim, muito tempo sem ver a família, eu acabo indo para lá porque só de ver aquela paisagem, assim, parece que a alma fica mais leve, né? Então, eu recomendo muito quem tiver a oportunidade de visitar a Ponta de Mangue, visite, porque vocês não vão se arrepender. Legal. Bela dica, bela dica. Ellen, então é isso aí. Agora é o final. Vou agradecer você, né? Então, muito obrigado por compartilhar suas histórias com a gente aqui, ensinar um pouco mais a gente das questões técnicas e não técnicas. E é isso aí. Agora o podcast é seu. Você pode falar o que você quiser. Bom, primeiro eu queria agradecer, Marcão, pelo convite de você ter feito esse convite para mim. Como eu comentei no começo, eu sempre ficava imaginando, nossa, será que o Marcão vai me chamar? O que eu vou falar, meu Deus? Foi muito legal, eu gostei bastante de ter participado, fico honrada de fazer parte também desse seleto grupo de pessoas que participaram do podcast, fico muito feliz. E eu queria também agradecer a todo mundo que fez parte da minha jornada, e tanto na primeira consultoria que eu trabalhei, quanto agora na Arcades, algumas pessoas do cliente também que têm me ajudado bastante, têm me dado um super apoio. Então, todos que fizeram parte da minha jornada profissional, eu sou eternamente grata a todos que me ajudaram de alguma forma. E também eu queria agradecer quem está ouvindo, claro, que me aguentou falando até agora. E por último, mas não menos importante, a minha esposa, que tem um papel fundamental, assim, na minha vida. E se não fosse ela, certamente eu não estaria aqui, né, hoje. Então, também sou muito grata a ela por tudo que ela tem feito por mim. E eu acho que é isso.
Muito obrigada de novo pelo convite. Muito obrigada a todos por terem ficado até o final me escutando. Legal, valeu, Ellen. Obrigado. Obrigada, Marcão. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio com a Ellen. Vejam que Ellen, em Osasco, olhou para uma árvore e mudou todo o rumo da sua vida, para nossa sorte, né? E se apaixonou tanto pelas ciências ambientais que passou 4 anos indo e voltando de Osasco para Diadema e ainda retornou lá para o mestrado, passando mais um tempo lá. De amizades de busão e amizades de laboratório, ao Ciências Sem Fronteiras, passando por dias e noites em ensaios de batelada também no laboratório, ela foi se moldando como profissional do GAC, atendendo às exigências rigorosas de suas orientadoras, Miriam e Juliana, e posteriormente das exigências da sua chefa, Cristina Maluf, até que ela chega na Arcades com as vantagens de trabalhar em uma grande corporação e os desafios de trabalhar em uma grande corporação. E ali na Arcades ela parte para o seu maior desafio profissional, um projeto em um grande cliente no Nordeste brasileiro, que era para durar poucos meses e ela já está lá há quase 3 anos. Por uma recém-casada que sempre morou com a família, passar esse tempo longe foi um desafio pessoal gigantesco, que se alia ao desafio profissional, né, como vocês podem imaginar. Mas ela se tornou a voz da Arcades no projeto, conseguindo atender às exigências também muito rigorosas do William Taquia e do cliente como um todo, mostrando que ela está encarando o desafio de frente e vencendo. A única coisa que fica difícil para nós aqui que ouvimos o episódio é saber se aquela menininha que viu a árvore e decidiu trabalhar com a questão ambiental tem mais orgulho da Ellen profissional, capaz de criar protocolos de investigação de áreas contaminadas em um projeto complexo e gerenciar uma equipe multidisciplinar de muitos colegas e fornecedores, ou se tem mais orgulho da Ellen mulher, que encara de frente o machismo nosso de cada dia aliado à homofobia, infelizmente ainda muito presente no nosso mundo. Mas com certeza ela está dando a sua contribuição para construir um mundo melhor, mais justo, mais tolerante na sua atividade profissional e na sua vida, ao espalhar a ideia de que não há nada errado em ser quem você é. Enfim, agradeço demais a Ellen, foi muito legal essa conversa, foi realmente prazeroso falar com ela. Agradeço aos nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil, o Laboratório E-Consulting, a Vapor Solutions e a EBP Brasil, que proporcionam esses momentos de aprendizado para nós e para vocês. Agradeço demais às nossas queridas e aos nossos queridos apoiadores financeiros no Apoia-se. Repito, quem quiser e quem puder, entre na nossa campanha, o site é apoia.se/ecdambiental. E é claro, somos gratos a vocês que nos acompanham, seguem, leem, sugerem, compartilham, enfim, que nos ouvem. Inclusive, soubemos recentemente que tivemos 31 mil plays no nosso podcast. Então, 31 mil pessoas ouvindo aí o nosso podcast. Isso é muito legal. Vocês são a razão de existência desse canal e de outros que propomos e conduzimos aqui nos estúdios ECD. Continuem conosco no podcast, tanto pelo Spotify quanto pelo YouTube. No Spotify é podcast Áreas Contaminadas, no YouTube é canal ECD Training. E também nas redes, temos o Instagram, @ECDambiental, temos o canal Áreas Contaminadas no Telegram, tem o meu LinkedIn, Marcos Tanaka Riz, e especialmente assine a nossa querida newsletter. E aí vocês continuam conosco sempre, isso é muito legal, para nós é muito legal. A todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.